para mostrar, então, o que a gente vai fazer na aula de hoje, que vai contar, né, para a aula de geografia, tá? A professora Eli, então, eu falei com ela, e ela disse que na aula anterior ela estava explicando para vocês sobre o Barão de Rio Branco e o que ele fez, né? Assim, por que que a história dele ficou marcada até os dias de hoje, o que ele fez de importante assim para o Brasil na época em que ele viveu. E, e com essa informação, né, com o que vocês fizeram na aula dela, e mais com as informações que vocês vão ter hoje, a gente não, vocês vão montar um esquema, tá? Então, vou compartilhar aqui. Aí, antes de começar, eu queria saber de vocês, o que vocês lembram, assim, sobre o Barão de Rio Branco, que foi falado na aula de geografia? O que vocês guardaram de informação? Se quiser escrever no chat, em vez de falar, pode ser também. Ó, escrever. É o homem que conquistou o Acre e o De forma, ele Amapá. conquistou várias partes do território atual brasileiro, tipo o Amapá, o Acre, o oeste de Santa Catarina, e como a Velma falou aqui, ele fez tudo isso de forma diplomática, sem um confronto armado. Isso, ó, foi o que a Mariana escreveu aqui, sem confronto armado. Então, assim, o cara era pouco inteligente, né? Porque sem precisar, vamos dizer, fazer guerra, né? Ele conseguiu conquistar, né? Trazer para o Brasil, né? Deixar o Brasil como nomeado na conquista dessas terras, do Acre e do Amapá. E não foi feito tudo de uma vez, né? Cada época, então, da vida dele, ele precisou conquistar um estado, né, para o Brasil. E ficou marcado, né, pela forma como o João e a Mariana falou, como a forma que ele fez isso é que ele, então, marcou na história, né, na história do Brasil, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar e que a gente vai fazer o esquema. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês material. Então, esse é o plano de aula, que eu já até mostrei para vocês como funciona o plano de aula semana passada. Então, com a parceria da professora de geografia, a gente vai exercitar as técnicas de grifo, palavra-chave e marginalia para a elaboração do esquema. A aula passada, a gente tinha um texto curtinho, né, de 2 parágrafos. Hoje é um pouquinho maior. Então, atentem-se, na hora que eu for começar a leitura, atentem-se às informações, anotem no caderno as palavras que vocês acharem mais importante, lembrando que o esquema, ele é mais simples, né? A gente coloca palavras e não explicações, então, na hora que for montar o esquema, você vai colocar, organizar aquilo que você achar que é essencial, tá? O tema aqui, a gente está falando sobre o Barão do Rio Branco. Então, esse é o tema principal, então é por ele que a gente vai ter que começar. E vamos ver o que vai aparecer nesse texto para vocês saberem o que vocês vão ter que colocar depois, né? Quais são as próximas informações depois de Barão do Rio Branco, o que você vai ter que separar ali na hora de colocar, tá? Então, assim, é só para recapitular, então, o que a professora já tinha passado para vocês. Então, aqui eu coloquei, né? É um texto que ela passou para mim, então eu li já esse texto, né, para poder ler agora com vocês. E lembrando, então, vocês vão anotar o que vocês acharem de mais importante por palavra-chave, tá? Então, após a proclamação da República Brasileira, em 1889, os governantes defrontaram-se com a questão dos seus limites territoriais, que, embora definidos anteriormente pela Constituição Brasileira de 1891, não se encontravam devidamente delimitados.
Por essa razão, a chamada República Velha esteve envolvida numa série de questões de limites, tendo seu máximo expoente na figura de José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco. Então, nesse envolvimento, né, de delimitar as terras brasileiras, o Barão do Rio Branco, ele estava ali sempre presente, tá? Aí, quais foram as principais questões, então, que o Barão do Rio Branco ele teve a conquista territorial? Então, teve a questão da zona de Palmas, ou das Missões, a questão do Amapá, a questão do Acre e a questão do Pirara, tá? Então, são essas 4 questões, tá? Então, na hora de organizar o esquema, uma ideia, né, que vocês poderiam fazer. Então, começar lá com o Barão do Rio Branco, ou então, né, as questões de Barão do Rio Branco, né, não sei, o tema que vocês conseguirem achar que é melhor ali, que vai representar o esquema de vocês, vocês podem colocar. Aí, como tem 4 questões, né, as questões que ele resolveu ali, que ele conseguiu delimitar o espaço territorial do Brasil, então você pode separar por questões, tá? Ou, né, gente, lembrando que eu estou dando uma ideia para vocês, mas vocês façam da forma que vocês acharem conveniente, tá? Então, organizem aí a ideia de vocês, anotem as informações no caderno para poder fazer o esquema. Aí, esse esquema, depois de pronto, né, capricha, né, nele, deixa bem bonito, né, com uma letra bem legível, tira a foto certinho e posta lá no Classroom, porque depois a professora Eli vai olhar, tá, para avaliar. Então, essas 4 questões, né? Então, aqui a gente está organizando as 4 questões e vai ter as informações sobre elas. Então, a primeira questão, que é a questão da Zona de Palmas, ou das Missões, que foi de 1890 a 1895. A Argentina reivindicava a região oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina, pretendendo as fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin, supostamente com base no Tratado de Madrid, de 1750. Pouco antes da proclamação da República, ambos os países haviam acordado que o litígio seria solucionado por arbitrariamente. Nesse contexto, Quintino Bocaiúva, então ministro das Relações Exteriores do governo provisório, assinou o Tratado de Montevidéu, em 25 de janeiro de 1890, que dividia a região entre ambos. Então, né, até aqui, ele fala que quem era o ministro das Relações Internacionais era o Quintino Bocaiúva, né? Mas vocês sabem, a professora ele deve ter falado para vocês que o Barão do Rio Branco, ele se tornou ministro das Relações Exteriores, né, num momento depois, em 1902. E ele ficou, né, ministro das Relações Exteriores até 1912, que daí, né, foi o ano que ele morreu, tá? Então, nesse período aqui, quem era o ministro das Relações Exteriores era o Quintino Bocaiúva. Mas em que momento, então, que o nosso personagem principal aqui vai aparecer, né? Vamos ver. O Congresso Nacional Brasileiro não ratificou o tratado de 1891 e a questão foi submetida ao arbitramento do presidente estadunidense Cleveland, que ele viveu, né, de 1893, viveu não, que ele estava no poder de 1893 a 1897, cujo laudo foi inteiramente favorável ao Brasil, definindo-se as fronteiras pelo rio Pepiriguaçu e Santo Antônio. Então, aqui, né, o Brasil, ele conseguiu, então, definir a fronteira pelos rios Pepiriguaçu e pelo rio Santo Antônio, né? Nessa questão, estreou como advogado do Brasil, a partir de 1893, o Barão do Rio Branco, escolhido pelo presidente Marechal Floriano Peixoto, para substituir o Barão Aguiar de Andrade,
falecido no desempenho da questão. Então, durante essa questão da zona de Palmas, né, ou fala zona das missões, quem era o ministro das Relações Exteriores era o Quintino Bocaiúva, e em que momento que o Barão do Rio Branco ele aparece, né? Ele aparece para ser advogado do Brasil, tá? Então, ele aparece aqui, ele surge como advogado do Brasil, tá? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho para ficar essa parte toda do texto, da questão da zona de Palmas. Isso. Então, eu vou deixar, ó, 5 minutos, 5 não é muito, 4 minutinhos para vocês anotarem dessa parte o que vocês acham de importante, tá? Para poder montar no esquema. Então, escrevam aí, lembrando que, né, seleciona algumas palavras-chave, né, aquilo que representa a questão da zona de Palmas, tá? Minha dica é, pega, por exemplo, o que vai delimitar os estados, né, quem são esses estados, quem eram as pessoas envolvidas, tá? Eu acho que seria legal anotar isso. Então, um tempinho aí para vocês fazerem as anotações. Aproveitem a aula de agora para fazer isso, né? Anotem tudo. Aí vocês montam o esquema bonitinho para já postar lá no Classroom, tá? Que vai ficar aberto até hoje à noite. E aí, pessoal, conseguiram anotar? Quem já conseguiu, manda um joinha para eu saber. Ou manda um joinha, ou levanta a mão. Só para eu saber quem já conseguiu anotar as palavras-chave aqui da questão da zona de Palmas. Então, vou deixar mais 2 minutinhos, tá? Poucos levantaram a mão, então mais 2 minutinhos para vocês anotarem. Então, até dei a dica, né?
seria até legal vocês colocarem sobre os rios, né, que delimitam as fronteiras, colocar quais são os estados, né, pode até colocar as pessoas envolvidas, né, aquilo que vai marcar ali, que vai fazer você lembrar o que foi a questão da Zona de Palmas. Ó, então vamos lá, tá? Vou ir para a próxima questão. Quem não conseguiu terminar, tira um print dessa parte para poder depois concluir, tá? Então, tirem print aí, que eu vou para a próxima questão. Então, vamos lá. A segunda questão é a questão do Amapá, né? Que foi durante 1894 a 1900. Então, lá, né, na anterior, o que que aconteceu, né? Então, que durou, né? De 1890 a 1895, o nosso personagem principal, Barão de Rio Branco, ele se tornou advogado do Brasil, né? Então, nessa época, durante a questão do Amapá, vamos ver onde é que ele vai aparecer. Então, embora o primeiro tratado de Utrecht, de 1713, houvesse estabelecido os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa pelo rio Oiapoque ou de Vicente Pinzon, esse limite havia sido contestado após a Revolução Francesa, sucessivamente pelo Diretório, pelo Consulado e pelos impérios de Napoleão I e Napoleão III, né? A gente fala Napoleão I, Napoleão III, de França, sendo questionada a identidade daquele rio. Então, assim, por mais que tivesse estabelecido o limite, né, não se falava de quem que era o rio, né? Se o rio era da Guiana Francesa ou se era do Brasil. E ainda o rio Oiapoque, né? Tem até uma frase bastante conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, que fala de Oiapoque, não sei se é a Mambique, eu não lembro direito, tá? Talvez vocês vão lembrar melhor do que eu. Mas que fala, né? Porque de um extremo até outro extremo do Brasil, né? Então, é de um rio que fica lá no norte do Brasil e de um rio que fica lá no sul do Brasil, né? Que eles delimitam ali o território brasileiro, tá? Então, o Tratado de 1897 escolheu para árbitro da questão o presidente do Conselho Federal Suíço, Walter Hauser. Os argumentos brasileiros foram expostos pelo Barão do Rio Branco, encarregado em 1898 da questão, né? Já que ele era então advogado do Brasil, né? Então ele que levantou os argumentos para defender. A mesma já vinha sendo estudada informalmente pelo Barão desde 1895, que ao chegar a Berna apresentou uma memória de 7 volumes, a questão de limites entre o Brasil e a Guiana Francesa, né, de 1899 a 1900. Então, o Barão do Rio Branco ele já tinha um interesse, né, ele já estava estudando sobre essas informações, né, até que ele passou a ser advogado do Brasil e foi defender essa questão. A sentença arbitral, datada de 1º de dezembro de 1900, foi favorável ao Brasil, mantendo-se a fronteira pelo rio Oiapoque. A popularidade de Rio Branco atingiu uma dimensão nacional e ele assumiu a pasta das relações exteriores, né, que ele ficou de 1902 a 1912. Então, né, com essa defesa que ele fez aqui, né, para delimitar a fronteira do Brasil e a Guiana Francesa, foi que o Barão ele se tornou mais conhecido, né? Ele teve então uma popularidade maior e se tornou o ministro das Relações Exteriores, tá? Então, nessa parte aqui, na segunda questão, que é a questão do Amapá, façam as anotações aí do que vocês acharem mais importante, tá? Quais são as palavras-chave
que vocês consideram aqui nessa parte do texto, para depois colocar lá no esquema, tá bom? Então, vê aí, vou deixar 5 minutinhos para vocês anotarem dessa segunda parte. Que a gente tem mais duas partes, né? A questão do Acre e depois a questão do Pirara, tá? Então, anotem aí. Eu vou ficar quietinha para não atrapalhar vocês. Então, façam as anotações. Quem terminar de anotar, levanta a mão aqui para eu saber, tá? Para eu ter um controle de quem for terminando. Beleza, 3 alunos já terminaram. Gente, aproveita para fazer agora, né? Não deixa acumular as atividades. Vocês já estão na aula aqui mesmo, né? Então já aproveita e já faz, já anota as palavras, né? Conforme eu vou dando esse tempinho, já vai montando mais ou menos o esquema, como vai ficar, e depois só passar a limpo. Então, mais um minutinho, tá? Então, vamos lá, voltando aqui, né? Eu dei até um Google agora para procurar a expressão certinha, né? Então, fala Brasil de Oiapoque ao Chuí.
Então, Oiapoque, a gente já sabe que é no extremo norte, e o Chuí, ele é uma cidade, a última cidade lá do Rio Grande do Sul, tá? Então, quando fala do Oiapoque a Chuí, quer dizer que, né, o Brasil inteiro, na exploração, explorou o Brasil inteiro, ou é tão grande quanto esse tamanho, essa distância, né, do Oiapoque a Chuí. Esse termo do Oiapoque ao Chuí tem música, tem livro, tem, sim, várias referências a essa frase, tá? Do Oiapoque ao Chuí. Então, né, agora vamos para a terceira questão, que é a questão do Acre. Então, tanto que na hora que eu falei para vocês, né, perguntei sobre o Barão do Rio Branco, foi a primeira informação que vocês me passaram da questão do Acre. Que, né, nesse momento, então, o Barão do Rio Branco ele já estava como ministro das Relações Exteriores, né? Então, quando ele assumiu aqui, foi tentar defender a questão do Acre. Então, vamos ver o que aconteceu na questão do Acre. O povoamento da região, no contexto da economia da borracha, foi feito por seringueiros com o apoio de seringalistas do Amazonas. O governo da Bolívia determinou a ocupação da região, levando à proclamação do Estado independente do Acre pela população brasileira, também com o apoio de seringalistas amazonenses. O processo foi liderado pelo jornalista espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias, e o regime instaurado uma república com capital em Porto Alonso, atual Porto Acre. A questão agravou-se em 1901 com o arrendamento da região a um consórcio estadunidense, o Bolivian Syndicate, com amplos poderes. O brasileiro José Plácido de Castro liderou uma nova reação, registrando-se choques armados que culminaram com a derrota das forças bolivianas. Em função dos mesmos, tropas do exército brasileiro concentram-se em Corumbá. Na iminência de um conflito armado internacional, o chanceler brasileiro Barão do Rio Branco iniciou negociações com a Bolívia, tendo previamente indenizado a companhia estadunidense em 110 mil libras esterlinas, pelo abandono de suas pretensões. O Tratado de Petrópolis, de 1903, encerrou a questão, mediante a retificação de pequenos trechos da linha de fronteira. O Brasil ficava com a região após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O Tratado do Rio de Janeiro, de 1909, incorporava o restante da região acreana ao Brasil, mediante a permuta de terras com o Peru. Então, assim, né, aqui na questão do Acre, ele trouxe algumas informações, deixa eu até diminuir aqui para vocês poderem ver, visualizar tudo. Ele trouxe algumas informações mais específicas, né, de como aconteceu todo o processo, do envolvimento dos seringueiros. Aqui também fala de um brasileiro que ele liderou a nova reação. Aí fala também do Tratado de Petrópolis. Então, aqui tem bastante informação. Nessa parte da questão do Acre, se vocês quiserem relacionar com as informações vistas nas aulas anteriores, né, de geografia, vocês podem colocar também, tá? Porque a questão do Acre, ela foi a mais significativa para o Barão do Rio Branco. Tanto, né, que a capital do Acre, né, é em homenagem ao Barão do Rio Branco, né? Porque a capital do Acre é Rio Branco, tá? Então, foi a mais aí conhecida. Então, ó, o texto já está aqui compartilhado, né, da questão do Acre. Já podem começar a anotar as palavras que vocês consideram palavras-chave dessa parte, tá? E eu vou deixar um tempinho aí para vocês. Então, 5 minutinhos para vocês anotarem, tá bom? Enquanto isso, o pessoal vai voltando, eu vou aceitando aqui.
Ah, e eu vou ficar de olho em quem entra na primeira parte da aula e depois não retorna na segunda parte, viu? Eu vou começar a anotar, porque, né, senão fica injusto, e também assim, mais injusto para a pessoa que não entra, que vai perder, né, o encerramento da aula. Ó, então, quem entrou de novo, tá? Façam as anotações das palavras-chave aqui da questão do Acre, tá? Então, de acordo com esse texto aqui, o que vocês acharem de mais importante, e se quiser incrementar com as informações que vocês já sabem sobre a questão do Acre, pode colocar também, tá? Então, mais um tempinho aí para vocês terminarem de anotar. Mais uns 2 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Vamos para a última questão. Então, quem não terminou, tira um print.
e vamos para a questão 4. A questão do Pirara. No século XIX, acentuou-se a presença inglesa na fronteira com Roraima, a pretexto da indefinição de fronteiras e de proteção aos missionários britânicos na catequese de populações indígenas. Submetida ao arbitramento do rei Vítor Manuel III da Itália, este dividiu a área pleiteada entre as partes, cabendo a parte maior à Grã-Bretanha. Atuou como advogado pelo Brasil Joaquim Nabuco. Então, essa parte aqui é bem menorzinha, né? Então, dá para vocês anotarem. Também, se vocês souberem de mais alguma outra informação, né? Pode acrescentar, tá? Mas por que Pirara? Né? Porque é o rio Pirara, tá? Então, se vocês quiserem colocar, se tiver aí um material de geografia, vocês fizeram mais alguma anotação dessa quarta questão, acrescenta aí, tá? Então, gente, ó, com essa quarta questão, então a gente tem 4 questões, né? Vocês viram aí. Então, a primeira questão que apareceu foi a questão da zona de Palmas, depois a questão do Amapá, a questão do Acre e a questão do Pirara. Né? São 4 questões que vocês vão ter que organizar na forma de esquema, né? Bem caprichado e enviar lá no Classroom, tá? Que tanto eu quanto a professora Eli vamos olhar e a professora Eli ela vai considerar para nota, tá? Daí depois vocês veem certinho com ela, tá bom? Então, ó, vou deixar agora aqui para vocês anotarem, tá? É até essa parte aqui. É até aqui, tá? Então, quem terminar já de anotar a questão 4 e já quiser organizar o esquema, já vai fazendo isso, né? Faz um rascunho aí, se já quiser fazer o definitivo, já faz e anexa lá no Classroom, tá? Ô, professora, até agora era para ir marcando as palavras, as coisas importantes, né? Isso. Ah, tá bom. Aí agora vocês montam o esquema, organiza da forma que vocês acharem. É que eu falei que tem alguns que já quer já ir montando direto no esquema, né? Já faz já tudo direto. Aí não tem problema, né? Só que nem eu falei, só deixa bem caprichado, né? Capricha na letra. Na hora que vocês tirarem foto também, ver se não fica sombra no esquema e posta lá no Classroom, tá? Vocês vão ter até a meia-noite de hoje para postar, tá? Tem alguma outra informação que vocês acham importantíssima que não apareceu aqui, que vocês acham legal de lembrar os colegas para colocar no esquema? Hum? Não? Vocês acham que o que apareceu aqui já está tudo completinho? Deixa eu ver aqui que escreveram. A Ana Lara está com o microfone aberto, né? Pronto, eu coloquei mudo. Se tiver alguma informação, vocês podem acrescentar.
E aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Ou a gente já desliga aqui a reunião para terminar? Vocês querem que eu volto para vocês printarem a tela? Eu vou voltar aqui, ó. Quem não deu print, essa é a primeira questão. Não faz como isso aí. Eu coloquei, Camille, tá o arquivo lá. É que às vezes tem gente que gosta mais de olhar por foto, não sei, então. Então, aqui a primeira questão. A segunda questão. A terceira questão. E a quarta questão, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai ver mais algum esquema de matéria que vocês estão estudando, tá? Na semana que vem eu falo para vocês, não vou estragar a surpresa, já está preparada a aula de semana que